Olá! Como é que você está? Como que está a sua mente? Que tipo de exercício você tem feito para manter a sua mente saudável? Hoje eu pedi muito a Deus que eu conseguisse transmitir para você tudo aquilo que eu tenho aprendido. E é uma tarefa bem, como eu posso dizer, complexa, né? Porque eu não estou na sua pele, eu não vivo o que você vive, eu não sei em que nível você está de mudança, mas eu sei uma coisa, que a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda a mudar. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu me desafio muito, que é a questão da autossabotagem. Já vou explicar o que é isso. Mas antes, eu quero orar com você. Eu quero entender que se você acessou esse vídeo, você está querendo mais, você tem fome, você tem vontade de mudar a sua vida, de atingir tudo aquilo que Deus tem para você, de cumprir o seu propósito, de alcançar no seu coração e na sua mente todo o potencial que Deus vê em você. Mas para isso a gente precisa buscar a ajuda do alto, o Senhor do universo, Deus que fez todas as coisas, de quem é tudo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Então a gente pode pedir a ajuda dele para lidar com a gente. E Deus se alegra muito quando alguém tem o desejo de melhorar, de se tornar um ser humano melhor, de alcançar outras pessoas com a sua mudança, de influenciar o ambiente. E hoje a gente vai ver algumas ferramentas para isso. Então eu quero orar com você. Eu quero dizer para você que eu estou aqui porque eu sei que tudo aquilo que eu passo na minha vida pode servir de ajuda para alguém, os meus erros e os meus acertos. Eu não sou uma pessoa perfeita, ninguém é, mas eu tenho um desejo tão grande de agradar a Deus e eu espero que você tenha isso também, porque quando a gente tem esse desejo, Deus vem ao nosso encontro. Vamos orar? Senhor, obrigada por poder estar aqui, por poder transmitir um pouquinho mais aquilo que o Senhor tem ministrado à minha vida. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que vai acessar esse vídeo, que vai ouvi-lo, talvez indo para o trabalho, talvez fazendo serviço de casa, sentado numa noite com seu cônjuge. Eu não sei em que situação essa pessoa vai ouvir, mas eu te peço, humildemente, que o Senhor me ajude a transmitir tudo de bom que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, os princípios que nós temos aplicado e as mudanças que nós temos vivenciado, Pai, que tem sido algo prazeroso, alegre e que eu espero poder contribuir com a vida de muitas pessoas. Então, neste momento, Senhor, humildemente usa a minha vida, apesar de mim. Usa a minha vida, que o Teu Espírito Santo alcance as pessoas, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor dê ânimo àquele que está desanimado, que o Senhor dê forças ao que está cansado, mas que a gente dedique o nosso tempo, o nosso esforço para mudarmos e para vivermos tudo de bom que o Senhor tem para nós. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha lá, eu quero começar com uma ilustração hoje. Eu quero que você imagine a sua mente como um jardim. No jardim há flores lindas, há plantas exuberantes. É gostoso estar perto de um jardim. A gente aprecia com os olhos, sente o perfume das plantas, das flores ali. Mas em todo o jardim há ervas daninhas. Ervas daninhas que muitas vezes, se o jardineiro, se o proprietário do jardim não tomar cuidado, elas acabam destruindo as plantas, sufocando uma planta bonita. E assim é a nossa mente. Nós podemos plantar na nossa mente pensamentos lindos, maravilhosos, crer na mudança que Deus quer fazer na nossa vida, crer na prosperidade,
crer que as bênçãos estão ao nosso dispor, que o Senhor tem um plano, que quando o seu propósito não é egoísta, mas é para mudar a humanidade, Deus quer te abençoar, mas aí você tem que ficar atento às ervas daninhas. As ervas daninhas são o medo, a ansiedade, a preocupação, né? O desânimo, a decepção, a acomodação, entre outras. E hoje eu vou falar sobre como você se trata, como eu me trato nesse processo de mudança, né? Eu queria começar com um texto bíblico que está lá em Romanos, capítulo 12. É um texto que eu já falei aqui várias vezes, é muito conhecido, tem muitas palestras sobre ele, mas eu acho muito importante a gente se aprofundar nesse texto. Ele diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está falando assim: eu rogo. Quando a gente está rogando, a gente está implorando, a gente está pedindo com uma ênfase maior. E ele estava rogando aos irmãos que moravam ali em Roma, os romanos, que eles não se amoldassem a este século, a este mundo, mas eles eles se transformassem a partir da renovação da mente deles, né? Para que com a mente renovada eles pudessem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é no mesmo capítulo, e por isso que eu quis que a gente lesse o versículo 3, que eu ainda não falei dele. E ele tem a ver com essa questão da autossabotagem. Fala assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto, né? Chama atenção a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Olha quanta coisa rica que tem aqui. Primeiro, você precisa lembrar que essa transformação de mente é a única coisa que vai te levar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua mente tem que estar alinhada com o que Deus diz, para que você experimente a vontade dele. Segunda coisa, você precisa ter uma autoimagem equilibrada. E a autossabotagem, ela tem a ver muito com a nossa visão de nós mesmos. O que foi plantado lá na nossa mente? Eu vou dizer para vocês o que o dicionário chama de sabotagem. Danificação propositada de estradas, meios de transportes, instalações industriais, militares e etc., para a interrupção dos serviços. Então, quando alguém vai e quer danificar propositadamente algum projeto, essa pessoa está sabotando o projeto. O que é uma autossabotagem? Quando nós, propositadamente, porque tá aqui, ó, no nosso subconsciente, porque já desceu para o nosso coração, porque a gente não tirou a erva daninha do nosso pensamento, a gente vive interrompendo o processo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente dá alguns passos, aí acontece uma luta, você para, você dá alguns passos e aí você esquece, você para, você dá alguns passos e alguém fala que não funciona, você para.
E eu tenho dito para você que eu vim para a internet, para esse canal, para falar, vamos juntos, vamos segurar a mão do outro. E, gente, quanta coisa aconteceu nesse tempo de ruim na minha vida, mas eu não desisti. E eu entendo que eu não quero me auto-sabotar. E hoje eu vou falar para você como que você percebe que você está se auto-sabotando, né? Então, primeiro, quando você não tem uma visão equilibrada de si mesmo. O que você pensa sobre você? Você se acha uma super pessoa que sempre está olhando para os outros com um olhar crítico, pondo defeito naquilo que a pessoa faz. Você não faz, mas põe defeito em quem faz. Você é assim? Sempre está olhando o outro para procurar o que o outro poderia fazer melhor. Ah, ele deveria ter falado assim. Ah, ela deveria ter escrito isso. Ah, ela deveria ter agido dessa forma. Isso mostra uma pessoa insegura, que ao invés de se preocupar com o seu propósito, precisa diminuir o outro para poder se sentir bem. Então sempre está olhando aquilo que lhe é apresentado com uma visão crítica. E aí eu quero dar alguns exemplos. Se você vai, por exemplo, numa igreja e você está lá, em vez de você falar, Senhor, eu estou aqui para prestar um culto ao Senhor e para absorver aquilo que é para mim, aquela palavra que vai mudar a minha vida. Ao invés disso, você fica contando quantas vezes o pastor falou né, se ele tem algum cacuete, se a pessoa do louvor estava com a roupa tal, se ela desafinou. Se você consegue identificar que a sua mente está dessa forma, você precisa tratar a autossabotagem. Você está se tornando uma pessoa orgulhosa, arrogante, e isso não faz bem para você. Isso vai atrapalhar você cumprir o seu propósito nessa terra. Então, a gente precisa ser sincero com a gente. Eu já tive um tempo que eu era mais crítica. Hoje em dia, eu não julgo ninguém. Se eu tô lá na igreja, o irmãozinho tá pulando, amém, é o jeito dele louvar a Deus. Se o outro tá quietinho, de cabeça baixa, amém, é o jeito dele louvar a Deus. Quem sou eu para julgar o que está no coração, se Deus está recebendo ou não aquela adoração? Nós já estudamos aqui que cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem um jeito. E não existe um jeito certo ou um jeito errado, existe o de todo o coração. Então eu não posso ser uma pessoa que vou para as redes sociais, que vou olhar o meu próximo para criticá-lo, para achar defeito. Eu preciso ir para absorver aquilo de bom que as pessoas podem acrescentar à minha vida. Esse é o propósito do uns aos outros, como eu acabei de ler, nós somos o corpo de Cristo. E aí a gente precisa levar isso para a gente em todos os aspectos. Eu não posso criticar o corpo de Cristo, pondo sempre defeito nas pessoas, né? Julgando, dando indireta, como é feio. Quando você está num grupo, quando você está na igreja, você percebe que a pessoa, ao invés de orar a Deus, de falar dela mesma, ela usa a oração para dar indireta. Você precisa avaliar se isso acontece com você. E a gente precisa, nessa avaliação, lembrar como a gente olha o nosso corpo. A idade vai chegando e a gente não é a mesma pessoa, né? Quando eu observo as minhas fotos, eu sei, hoje eu tenho, as coisas não estão tão firmes no lugar como já estiveram. E muito também eu não tenho me dedicado como poderia me dedicar melhor ao meu corpo. Mas eu, da mesma forma que eu não devo criticar o corpo de Cristo, eu não devo olhar para o meu corpo e falar, mas olha, isso é feio, essa parte do meu corpo eu detesto, ai, aqui eu queria ser diferente, ai, eu sou horrorosa. Não, eu devo mentalmente, se eu entendo que o meu subconsciente precisa do pensamento correto, eu preciso dizer para mim mesma, eu vou chegar onde eu quero. Eu posso me exercitar um pouquinho mais, ficar durinha novamente,
Os músculos do nosso corpo, quem já fez academia, quem se dedica sabe que existe a memória muscular. Então, se você fez exercício muito tempo e de repente você sente que você está flácido, quando você volta, não é a mesma coisa de alguém que nunca fez exercício. A memória muscular faz com que o músculo volte mais rápido ao estado certo. Então, não deixa passar outro dia, começa a se exercitar, volta ao exercício físico. E você vai ver mudança no seu corpo e você vai dizer para o seu corpo: olha, eu tô ficando do jeito que eu quero. Eu vou trazer saúde, bem-estar e uma visão equilibrada de mim mesmo, dedicando a cuidar do meu corpo. E eu achei tremendo quando eu, estudando sobre o cérebro, eu vi que se você falar, gente, isso é demais, para ver o poder que há no nosso cérebro, na nossa mente, nos pensamentos corretos. Se você todo dia chegar na frente do espelho e falar como eu tô linda, nossa, olha, sem ruga, bem disposta, tô firme, tô conseguindo os meus objetivos, a mente inconsciente manda comando para os órgãos do seu corpo que eles precisam fazer aquilo ser verdade. E quantas vezes a gente faz o contrário, ao invés da gente chegar na frente do espelho e ver uma obra de Deus, porque aqui diz, né, em Efésios 2:10, que o Senhor nos fez como um poema dele. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando eu me deprecio, eu estou depreciando o meu Criador, que me fez diferente das outras pessoas, com várias características, algumas que eu posso gostar mais, outras que eu posso gostar mesmo menos, mas eu preciso lembrar de quem eu sou e agradecer e falar: Senhor, obrigada, porque a minha pele vai ficar muito tempo firme, vou envelhecer uma velhinha saudável, cheia de vida, cheia de disposição, nada de bengala, de cadeira de rodas. Se você está nessa condição, você pode também dizer: eu vou me esforçar para sair daqui. E se eu tiver que passar o resto dos meus dias aqui, vai ser de uma forma positiva. O seu cérebro precisa dos pensamentos corretos. Você precisa ter uma visão equilibrada de si mesmo, das pessoas que estão à sua volta, parar de ficar criticando, parar de procurar comentário de vídeo, o que é ruim. Sabia que tem pessoas que vai lá e falam: deixa eu ver se eu acho alguém que falou mal. Deixa eu ver alguém que achou um defeito. Isso é horrível. Você tem que ser a pessoa diferente. Quando alguém vem e grava um vídeo, é tão gostoso quando a gente vai ler um comentário e tem alguém dizendo: olha, isso serviu para mim, me ajudou a refletir, tá me ajudando a fazer diferente, porque é um tempo que eu gasto para preparar o estudo, que o outro gasta para preparar um vídeo cheio de efeitos especiais, né? E às vezes a tendência da humanidade, no melhor dos vídeos, é a gente procurar nos comentários as críticas. E a gente não pode esquecer que a Bíblia diz que com a mesma medida que eu medir o outro, eu vou ser medido. Então eu preciso ter um coração amoroso com as pessoas. Eu preciso entender que cada pessoa teve uma criação, que cada pessoa tem um jeito, que cada pessoa enxerga a vida de uma forma, que aquilo que para mim talvez me irrite, para outra pessoa é o normal dela. E é difícil isso, mas são ervas daninhas que a gente precisa aprender a lidar, a ser especialista em pessoas, porque são as pessoas que convivem conosco, no trabalho, em casa, onde for. E quanto mais compreensão eu tiver do ser humano e menos julgamento, mais ver o lado bom e mais poder me dispor a ajudar naquilo que a pessoa tem dificuldade, melhor eu vou ficar. Então lembra, você precisa olhar para o corpo de Cristo, as outras pessoas e para o seu corpo.
o templo do Espírito Santo. Lá no Salmo 139:14 diz assim: me fizeste de um modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho certeza. O salmista está reconhecendo que fazer uma vida dentro de um ventre é algo maravilhoso, é assombrosamente maravilhoso. As obras de Deus são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem, diz outra tradução. Mas será que a gente não já deixou tanta erva daninha que a gente não consegue apreciar uma beleza diferente da nossa? Será que a gente coloca um padrão para as pessoas que elas têm que ser daquele jeito? Sabendo que cada uma teve uma vivência e que eu não posso olhar para o outro sempre com crítica. Eu contei já, acho que alguma vez aqui, mas teve um tempo da minha vida que eu queria tanto mudar a forma que eu falava, que eu pedi a Deus: Senhor, se eu estiver falando as coisas erradas, falando mal das pessoas, eu quero que o Senhor ponha... Eu fui radical, tá, gente? Mas isso não é pra você fazer. Só tô contando a minha experiência. Eu quis ser radical comigo. Aí que apareça a afta na minha boca, porque vai doer e eu não vou falar. E sério, foram 6 meses, toda hora de uma afta. E eu lembrava, opa, não fale de ninguém. Ore pelas pessoas. Não participe, como a Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores, daquelas pessoas que vivem falando mal das outras pessoas. E se alguém vier falar mal de outra pessoa para você, né, você precisa falar: olha, vamos orar, vamos colocar na mão de Deus. É claro que é diferente da pessoa às vezes fazer um desabafo da família, quando ela está precisando, aí você fala: vamos orar pela sua família, vamos ajudar, né? Porque não é fácil lidar com as pessoas, todo mundo é diferente. Mas lá em Mateus 22:39 diz assim: ame ao seu próximo como a si mesmo. E eu lembro que uma vez, estudando esse texto, eu li um comentário de um teólogo que ele falava assim: nós já nos amamos, que a gente não faz nada de ruim pra gente. Então a gente deve amar o outro como a gente já se ama. Em parte ele está correto, mas não totalmente. Tem gente que não se ama, que se detesta, que se olha, que se deprecia, que põe defeito, que não consegue ver nada de bom. Para essas pessoas, o meu conselho é: não se sabote. Diga para Deus: Senhor, eu quero me ver com os teus olhos. Eu quero ver a beleza da tua criação em mim. Eu quero encontrar em mim atributos de beleza. Porque a beleza, ela não é só uma casca. A beleza vem de um coração. Quantas pessoas que eu conheço, e eu trabalhei com educação especial, eu conheço alunos da educação especial, e um deles eu falava para ele: você é a pessoa mais bonita que eu conheço nesse mundo. Porque era um coração que exalava amor. E quantas vezes é assim? O que adianta uma pessoa ser toda bonita, perfeita, um corpo escultural, se ela é arrogante, se ela é metida, se ela se acha mais que os outros, se ela deprecia o próximo, perde a beleza. Então, nós precisamos ser sinceros, olhar pra gente e falar: será que eu tô me auto-sabotando? Será que eu não tenho uma visão equilibrada? E se eu já sei que não, eu preciso dizer: Deus, me trata nisso. Eu quero me olhar com seus olhos. E já que eu já aprendi que eu primeiro mudo o pensamento, só depois que vai mudar a emoção, eu vou falar para mim aquilo que o Senhor diz. O Senhor me fez de um modo especial e admirável. As tuas obras, eu sou uma obra tua, são maravilhosas. Eu sou maravilhosa porque o Senhor me fez. Eu quero amar o meu próximo, mas também quero amar a mim mesmo, com o amor de Deus. Ele me amou primeiro, Ele deu o Filho dele para morrer por mim, porque eu sou especial. Então isso é importante. E a gente precisa lembrar de um versículo que a gente sempre está falando aqui,
Desculpa aí, gente, a cachorrinha da vizinha tá latindo. Mas diz assim, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, por que que nós cultivamos pensamentos ruins sobre nós? Isso não quer dizer que nós vamos ser arrogantes, que a gente vai se achar melhor que os outros, não. A gente precisa ser humilde, a gente precisa chegar e falar, Senhor, eu sei das minhas falhas, das minhas limitações, das minhas fraquezas, mas eu sei que apesar delas, o Senhor pode fazer uma obra em mim, por mim e através de mim. Em mim, o Senhor pode mudar essa forma que eu me vejo. O Senhor pode mudar a forma que eu vejo a vida. Às vezes você é pessimista com a vida. Você está se auto-sabotando porque você começa a dar um passo, aí você começa a pensar, isso não vai dar certo. Comigo não, nunca deu. Comigo só dá errado. Eu sou uma pessoa que não tenho sorte. Pronto, isso é se auto-sabotar. Você pode mudar esses pensamentos. Você pode dizer, comigo sim. Eu tô mudando, eu tô avançando, eu vou ser feliz, porque eu já vi que a felicidade é uma escolha e eu escolho ser feliz. A vida tem lutas e dificuldades para ricos, para pobres, para negros, para brancos, para indígenas, para qualquer um. Todos nós temos lutas e dificuldades. Mas eu posso ter uma atitude positiva frente à vida e eu quero ter. É até engraçado quando eu vou para o trabalho, porque eu saio daqui cedinho, eu entro no carro e eu já começo a sorrir. E eu vou falando com Deus, Senhor, obrigada por esse dia, porque vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai agir lá na minha escola, vai acalmar os ânimos das famílias, vai abençoar as crianças, elas vão ter um dia tranquilo, as professoras, a diretora, a vice-diretora, a orientadora pedagógica. Eu vou orando, Senhor, eu estou lembrando agora das pessoas que eu conheço que estão na educação, que estão passando luta, eu quero orar por elas, que elas também se alegrem, que elas se animem, que elas cheguem no ambiente, elas mudem o ambiente. Se o ambiente não está mudando, mude você. Chegue lá com um sorriso, sorria, cante uma música, fale do amor de Deus, perceba a dor do outro, se aproxime, ofereça uma oração, ao invés de ficar procurando defeitos. Reprograme a sua mente para ser uma mente alegre. Sabe, eu já falei aqui, a gente é rígido, né? Durão, a gente precisa falar, Senhor, eu quero me soltar os braços. Eu quero ter uma postura mais leve. Gente, eu queria contar para vocês que eu, de repente, comecei a perceber que a minha pressão não baixava, a pressão arterial. E nem com remédio estava baixando. E eu precisei aprender a me desacelerar, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e um monte de coisa. E hoje em dia, com a idade, a gente tem pensamentos, mas às vezes o corpo não acompanha. E eu tive que aprender a respirar calmamente, a ter tempo de silêncio, a ter tempo para me examinar, para pensar que tipo de pensamento está conduzindo os meus dias. Não deixa pensamentos ruins fazerem ninho na sua mente. Não deixa ervas daninhas no jardim que é a sua mente. Se você tiver medo, que seja medo de proteção, de coisas que a gente deve evitar, mas não medo de não fazer nada, de se acomodar, de deixar a vida passar e um dia chegar e falar, nossa, eu não realizei os meus sonhos. Tem coisas que a gente acha que é difícil, porque a gente já fala não. E eu aprendi isso há anos atrás, que eu queria aproveitar as oportunidades. Eu lembro quando eu pensava que uma pessoa que era pós-graduada ou que fazia uma segunda licenciatura, que devia ser tão puxado, que era impossível. E aí eu falei, não, eu vou fazer. E eu vou conseguir. E aí tinha o TCC, o famoso TCC, que muita gente fica com medo, né? Eu falei, eu vou estudar as regras do TCC.
eu vou aprender e eu mesmo vou corrigir o meu TCC, né? E consegui tirar a nota máxima. Eu fiquei tão feliz, porque na minha mente eu tinha programado que eu não sabia, que era difícil demais, que tinha que pagar alguém, que tinha que ter alguém ou um professor do lado, que seria muito difícil. Porque a gente muitas vezes acredita em mentiras que nós mesmos dissemos para nós mesmos. E a gente precisa mudar isso. Então, não se prejudique, não danifique o processo. Para de fazer com que a sua vida seja mais pesada do que ela é. Há uma pesquisa feita de pessoas que acordam e falam, independente de como a pessoa tá, ela pode estar com dor de cabeça, ter passado mal a noite anterior, se ela acordar e falar, eu tô bem, eu vou bem, meu corpo vai reagir, eu vou superar essa enfermidade, eu já fiz esse teste. É diferente do que quando a pessoa acorda, ai meu Deus, eu não tô aguentando, eu não queria nem ir trabalhar, eu não tenho força. Gente, o corpo reage ao que você mentaliza. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, diz Provérbios. Então nós precisamos ter uma atitude diferente, parar de nos auto-sabotar. E todos os dias, isso eu quero que você grave, não é hoje, você não vai me ouvir hoje e falar, é verdade, eu concordo com ela nisso, vou mudar. Não, todo dia você tem que chegar para você e parar bem de manhã, quando você ainda está se acordando, você fala com Deus, agradece o dia, pede para o dia ser uma bênção, pede para Ele colocar a armadura dele sobre você, para te proteger, para te livrar do mal, para livrar a sua casa, a sua família. E depois você fala, Senhor, sonda o meu coração, as minhas emoções. Tem alguma erva daninha? Tem algum julgamento? Tem alguma falta de perdão? Tem uma falta de amor? Tem alguma inveja? Tem alguma ira? Tem algum ódio? O que é que tem no meu coração? Pelo que eu preciso pedir perdão, Senhor? Para começar esse dia olhando as pessoas que estão à minha volta como uma oportunidade de ser bênção na vida delas. Eu tenho feito isso, eu peço para Deus, refreie os meus lábios, Pai. Não permita que eu entre em nenhuma conversa que não vá trazer edificação. Eu quero que o Senhor me dê oportunidades para falar com as pessoas e elas perceberem que o Senhor vive em mim. Se não for para isso, eu quero ficar de boca fechada. E eu quero olhar para o meu coração, principalmente se há uma coisa que eu vou tratar agora, incredulidade. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai responder aí para você mesmo. Você confia em Deus? Você acredita que Deus tem o melhor para você? Que Ele quer dar o fim que você deseja? Que Ele tem pensamentos bons a seu respeito? Você acredita realmente que Deus te ama? Que você é feito de uma forma especial? Você acredita que todas as coisas na sua vida realmente cooperam para o seu bem? Você acredita que você pode agradecer por tudo? Porque tudo que acontece está diante de Deus no plano que Ele tem para a sua vida? Eu quero ser bem sincera com vocês. Eu fiz essas perguntas para mim e eu tive que responder não para algumas delas. Eu tive que ser humilde e dizer para Deus, Deus, em algumas situações eu não confio no Senhor e eu te peço perdão porque eu quero confiar. Isso é ser humilde. Senhor, muitas vezes eu não criei, mas eu quero ser uma mulher de fé e uma fé inabalável. Para isso eu vou lutar até o último dia da minha vida,
reprogramando a minha mente não com o que eu sinto, porque existem ervas daninhas ainda no meu coração, mas o que a tua palavra diz. Eu vou te obedecer incondicionalmente. E tem um livro que eu tô lendo, que é de uma autora, ela é meio polêmica. Então não é todo mundo que dá para ler ou saber filtrar, né? Mas ela diz algumas coisas aqui que é importante, eu marquei aqui para poder compartilhar com vocês, logo no comecinho do livro dela, eu marquei. Eu acho que é muito importante a gente ver que mesmo o mundo secular, as pessoas percebem que aquilo que está na Bíblia é o que elas usam para prosperar. Essa pessoa é uma pessoa milionária. E ela diz assim: o pensamento sem emoção não tem resultado. O universo responde a quem você é e não ao que você quer. Olha que isso aqui, o pensamento sem emoção não tem resultado. Se eu falar, eu confio em Deus, mas dentro do meu coração tiver medo, esse pensamento não vai mudar a minha emoção. Como que eu mudo a emoção? Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu uso até o meu corpo para mostrar que aquilo é real para mim. Eu preciso unir o pensamento e a emoção para que a minha mente mude. E é por isso que muita gente não consegue mudar a mente. Vive se auto-sabotando. Porque pensa direito, mas aí vem uma emoção ruim, aí ele desiste. Não, quando vier uma emoção ruim, você vai mostrar com seu corpo que você vai confiar, que Deus é por você, que Ele tem um plano e que você sabe que Ele o ama, Ele diz para você que Ele te ama. Então, mesmo que você não esteja sentindo ainda, Deus te ama. E você vai dizer isso: Deus me ama, Deus me ama. Essa emoção que diz o contrário, ela é mentirosa. Verdadeiro é o que está na palavra de Deus. E eu vou pensar unido à emoção até que eu acredite no amor de Deus. Quando você diz, todas as coisas cooperam para o meu bem, Deus disse isso. Então essa situação é desagradável, ela é ruim, mas eu vou olhar para ela e vou falar: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? Eu vou tirar uma lição dessa situação, Senhor. E eu vou me tornar uma pessoa melhor, porque o Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, e eu te amo, Senhor. Então isso vai cooperar para o meu bem. Isso é lutar contra a autossabotagem. Eu comecei um processo, Senhor. Eu entrei numa segunda licenciatura, vamos pegar um exemplo meu. Tem algumas matérias que são mais difíceis, né? Que abordam o inglês, não é uma língua que eu domino, mas eu vou conseguir. Porque eu estudei esses dias que o cérebro humano, olha que lindo, gente, olha que Deus tremendo, que é uma verdade que está na palavra, quando Ele fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus fez o nosso cérebro com capacidade de aprender outras línguas. Não é só quando você é criança, em qualquer fase da vida. E os cientistas, isso é uma notícia recente, eles descobriram que o idoso, a pessoa de mais idade, que se dispõe a aprender um novo idioma, ela combate o Alzheimer. Deus nos fez com essa capacidade, então eu vou conseguir. Porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque o Deus do universo se agrada de quem confia nele e vem ao nosso encontro e muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa disposição. A minha vida não aconteceu como eu queria, nem a minha. Não mesmo, eu planejei uma vida completamente diferente da que eu tenho. Mas eu decidi que se essa é a vida que eu tenho, eu vou ser feliz nela. Porque a minha felicidade não depende das circunstâncias, depende do que eu estou alimentando a minha mente e da minha conexão com Deus.
Então, vou repetir a frase dela: o pensamento sem emoção não tem resultado. Então, observe se aquilo que você está pensando realmente é o que você está sentindo. E se não é, você vai ter que dedicar tempo para sentir. Você vai ter que ter tempo, você vai ter que encher sua mente com mais coisas boas. Você não pode dar espaço para o medo, para o desânimo, para a decepção. Você deve substituir. Nós não controlamos os pensamentos, mas nós podemos substituí-los. Quando a gente percebe que tem um pensamento que está te levando para a derrota. Seja derrota física, emocional, espiritual, financeira. A Bíblia diz: o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Então, mesmo que eu passe um aperto financeiro, eu vou dar um jeito com a graça de Deus e vou superar. Gente, quanta batida que eu tive esse ano. E não é fácil, não é barato arrumar carro, mas Deus ajudou a gente. Pagamos tudo, não devemos ninguém, sempre em oração, sempre fazendo a nossa parte. Todos as pessoas cristãs e não cristãs que falam sobre a prosperidade, falam que se você não é fiel em dar, você não vai receber. Então para de ser sovina, isso é de se auto-sabotar. Quando eu sou muito apegado às coisas, quando eu não tenho um coração doador, eu não confio que Deus vai suprir. Eu acho que se eu der para alguém aquilo que eu tenho, vai me faltar. E a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não se auto-sabote com mesquinharia. Seja uma pessoa doadora. Doe o seu tempo, doe o seu ouvido, doe o seu abraço, doe você. Faça um trabalho social. Ajude uma pessoa sempre, eu quero frisar aqui, pedindo orientação a Deus. A quem ajudar. Onde estão as pessoas que estão clamando uma ajuda e Deus quer usar a nossa vida para alcançá-las? Mudar a sua vida é mudar a sua energia, ser uma outra versão de você mesmo. Você precisa mudar e transformar aquilo que está dentro de você, reprogramar as informações de dentro para fora. Então, gente, a gente só vence a autossabotagem quando a gente se investiga e olha e fala: existem emoções que estão me destruindo, existem pensamentos, existem julgamentos, o que está em mim que não agrada a Deus. A gente pega Filipenses 4:8 e passa naquela peneira: é verdadeiro, é amável, é de boa fama, existe louvor, existe virtude. Se existir, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se não passou na peneira toda, eu não sei se eu deixei algum escapar, mas é só ler Filipenses 4, né, de 6-8, e você vai ver ali, você vai falar: Deus, isso aqui não está alinhado, o que eu estou pensando não está alinhado com a tua palavra, então eu me recuso a pensar assim, eu vou mudar. E eu não vou desistir de mim, porque se eu mudar, o ambiente muda. E, gente, não é fácil, principalmente quando a gente está sofrendo. Eu falo porque eu venho num processo de mudanças. E tem dias que eu falo assim: meu Deus, hoje eu tenho que lutar mais ainda, porque tem lutas externas acontecendo. E eu preciso encarar essas situações da forma correta. Mas aí, quando eu faço aquilo que é bom, que é certo, que é ter o pensamento correto, a gente fica mais leve. E depois eu agradeço, eu falo: Deus, como eu queria ter aprendido isso lá atrás da minha vida. Quanto sofrimento intenso e desnecessário eu tive, porque eu não sabia como lidar com as minhas emoções. Hoje eu sei olhar para mim, filtrar e decidir que nada vai parar o processo que Deus está fazendo na minha vida. Nada vai parar o que Deus tem para mim, e tudo que Deus tiver separado na eternidade para minha vida é o que eu quero. Mudar sua vida é mudar a sua frequência, fazer uma transformação na sua mente, nas emoções. Não pense, e isso é muito importante, não pense que eu ganho um monte de dinheiro, aí eu vou ser feliz. Se você não mudar hoje com o que você tem, você não pode receber mais e ser feliz. Por isso que existem pessoas que são ricas
e são infelizes, porque elas não souberam lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções e alinhar com a palavra de Deus. Então hoje eu queria deixar essa meditação para você. Eu quero que você pense, que você reflita e que você deseje que o Senhor seja o dono da sua vida e que Ele, tudo você busque a Ele. Não se sabote. Lembra que a sabotagem é danificar, prejudicar o processo. Não faça isso. Pense o que Jesus falaria para você. Pense o que você falaria para um amigo se estivesse na mesma situação que você. Não seja um carrasco de si mesmo. E eu lembro que eu anotei aqui, eu queria dividir com vocês uma definição de autossabotagem, vou terminar com isso, do Augusto Cury. Ele fala assim, que a autossabotagem é quando você é implacável consigo mesmo, quando você se pune, quando você se cobra, quando você se asfixia. Isso é autossabotagem. Ele é um psiquiatra. E a gente precisa cuidar de como a gente se trata. Sabe, se abrace, se aconchegue. Ontem eu vi que quando a pessoa vai dormir, quando ela abraça um travesseiro, e eu durmo assim, às vezes é porque faltou abraço na vida da pessoa. E ela procura aquela segurança. Então isso faz bem, é gostoso dormir com um travesseiro abraçado. E a gente precisa então saber o quanto o abraço faz falta na vida das pessoas que nos cercam. Se abrace, abrace outros, é uma troca de energia, se anime, faça planos, coloque seus planos no altar, peça a Deus para lhe dar os sonhos dele e viva o melhor tempo da sua vida. Não retroceda, continua. E quanto mais você colocar o pensamento junto com a emoção, mais o seu subconsciente vai enxergar que aquilo é uma verdade. E pode ser um tempo? Pode, porque você passou a vida inteira pensando o contrário, agindo conforme você sentia. Agora você age conforme você pensa. E aí depois a emoção vem. Que Deus te abençoe, querido, querida. Eu peço tanto a Deus que aquilo que Ele está fazendo, que a minha obediência a tudo isso, apesar da luta, e é uma luta interna, tem hora que dá angústia, mas depois eu continuo e vai embora. Por quê? Porque é um transformar. Mas eu não abro mão de nada que Deus queira fazer na minha mente. E eu espero que você também não abra na sua. Que Deus te abençoe. Uma boa semana, cheio da graça de Deus. Sorria mais, louve mais, ouça mais mensagens, visita as mensagens aqui do meu canal. Ouça 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Comenta. O fato de escrever, registra o que você pegou da mensagem. Eu fico feliz também de ver. Compartilha com alguém, para que a outra pessoa também te ajude. Eu e meu marido sentamos nos domingos e a gente faz uma devocional juntos, a gente ora junto, eu conto tudo isso para ele, ele me conta como ele está fazendo para pôr em prática. Una-se ao seu cônjuge, às pessoas da sua casa, seus filhos. E se você mesmo se estiver sozinho, funciona também. Não deixe nada te parar, não se auto-sabote. Deus te abençoe, fica com Deus.